todas. É uma satisfação reiniciarmos. Quero especialmente dar as boas-vindas aqui aos colegas José Eduardo Porcher, Marciano Aldídio Spica e Márcio Gimenez de Paula, que vão nos dirigir a palavra hoje. E vamos iniciar imediatamente com o José Eduardo Porcher, que vai nos falar sobre como o racismo religioso gera injustiça epistêmica, o caso das religiões afro-brasileiras. Vamos ter então 20 minutos para cada um, né, e depois um tempo para um debate. Obrigado, Eduardo. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui em Sobral, a primeira vez que eu venho a Sobral, a primeira vez que eu venho ao Ceará. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a BFR, especialmente ao Glaudenir e à Universidade Estadual do Vale do Acaraú, que estão nos acolhendo espetacularmente bem. E nós estamos, como já foi dito algumas vezes, muito impressionados com a organização. Então, parabéns a todos os envolvidos, da diretoria da BFR e também da Universidade do Estadual do Vale do Acaraú. A gente tem pouco tempo para falar, mas eu vou fazer uma breve introdução contextual, porque, enfim, esse trabalho tem uma história, e o que eu vou falar para vocês é algo que está em curso, é uma coisa mais recente, é um artigo, é um resumo muito resumido de um artigo que eu submeti com o meu colega psiquiatra Felipe Santaella, e está sob revisão. Então, cruzem os dedos para que não peçam revisões maiores, mas eu tenho quase certeza que vão, porque é um artigo de difícil penetração, porque ele, enfim, por envolver muitas coisas diferentes, não tem nenhuma revista ideal onde publicá-lo, e a gente mandou para melhor possível. Então, vamos ver. Mas esse trabalho vem na esteira do meu projeto Expandindo a Filosofia da Religião pelo envolvimento com tradições afro-brasileiras, que começou em 2021. Foi o meu primeiro contato com a BFR, basicamente, porque quando eu fui para pedir esse aporte para Templeton, eu sabia que tinha um cara, o Agnaldo, que não está aqui por acaso, que tinha conseguido vários financiamentos para a Associação Brasileira de Filosofia da Religião, para projetos de disseminação e distribuição de pequenos aportes e financiamentos, que alavancou a filosofia da religião nos últimos, ao menos nos últimos 10 anos. E começou em 2015. Então, eu tomei coragem de simplesmente enviar um projeto sozinho para Templeton. Claro, eu organizei um grupo, mas eu basicamente não estava pedindo dinheiro para Templeton para distribuir dinheiro, estava pedindo dinheiro para financiar a minha pesquisa e o meu projeto, e deu certo. Então é o primeiro projeto que eu tenho conhecimento de filosofia da religião, de tentar criar uma ponte entre a filosofia da religião, como um campo acadêmico, e as religiões afro-brasileiras, e esse projeto surgiu da minha permanência em Rutgers, na Universidade de Rutgers tem um centro de filosofia da religião, e eu fui pós-doutorando lá 1 ano, e em 1 ano de ouvir os debates mais profundos da filosofia da religião, eu não vi nada que tivesse aplicação nem remota ao contexto das religiões afro-brasileiras. Então foi daí que me veio a ideia, bom, quem sabe alguém deveria estar pensando sobre como juntar esses dois mundos. Então esse projeto já terminou, foi de 2021 a 2024, atualmente eu continuo trabalhando nesse assunto, mas não mais nesse projeto especificamente. Mas é isso, o trabalho que vem depois do projeto está sendo influenciado por ele. Os principais produtos desse projeto são esse pequeno livro que foi lançado agora em janeiro de 2025. Se qualquer pessoa tiver interesse em lê-lo, eu posso enviar uma versão digital gratuitamente. Também creio que seja, certamente em língua inglesa, o primeiro estudo, exame filosófico dessas religiões afro-brasileiras. Existem alguns trabalhos em português que fazem diálogo entre filosofia e religiões afro-brasileiras, mas acho que não no espírito da filosofia analítica da religião que a gente está mais acostumado, né?
E, em segundo lugar, acabou de ser publicado o atual número da revista Religious Studies, que é a principal revista de filosofia da religião em língua inglesa, tem este número chamado Engaging Philosophically with Afro-Brazilian Religions, editado por mim e com artigos de alguns colegas brasileiros, como o Marciano e o Agnaldo, e também alguns colegas estrangeiros, como a Bettina Schmidt, que é uma antropóloga especializada em candomblé, o Michael Burley, que é um filósofo da religião de orientação wittgensteiniana, que tem interesse em etnografia, e o Stephen Engler e o Mark Gardner, que o Stephen Engler é um antropólogo / filósofo que faz trabalho de campo no Brasil há algo como 20 anos, especialmente com Umbanda e outras expressões populares do catolicismo e do espiritismo. Então esses foram, basicamente, esse foi meu time nesse projeto. Foram as pessoas que aceitaram esse desafio de começar a pensar sobre o que seria filosofia da religião aplicada a essas, ou bebendo dessas fontes afro-brasileiras. Bom, para contextualizar o que eu vou falar hoje, ano passado eu publiquei esse artigo na revista Philosophy, Psychiatry and Psychology, que é a principal revista de filosofia da psiquiatria, e diga-se de passagem, filosofia da psiquiatria é a minha área de origem. Eu comecei a trabalhar com filosofia da religião nos últimos 5 anos. E eu vim da filosofia da psiquiatria. Então esses problemas ainda me interessam, obviamente. Eu ainda sou convidado para falar sobre isso. E o meu interesse em filosofia da religião começou da interseção entre esses conjuntos. Eu comecei a me interessar por religião porque existiam interseções interessantes com psicopatologia, né, com os fenômenos que eu estudava, como alucinações, delírios, porque tem muitas experiências e crenças religiosas que são rotuladas como psicopatológicas. Então, minha primeira pergunta foi, como é que a gente distingue essas duas coisas? E desde então eu tenho pensado sobre esse assunto de diferentes lados. E aqui nesse artigo é sobre o lado da epistemologia social. E também no que eu vou falar para vocês hoje. Que é, quando a gente rotula uma experiência que o sujeito toma como religiosa, e a gente diz isso é psicopatológico, que tipo de dano epistêmico a gente está infligindo sobre esse sujeito? Essa era a pergunta deste artigo, que foi publicado ano passado, só que apesar de ter sido escrito por mim, inclusive no período que eu estava estudando religiões afro-brasileiras, os casos que eu usei, os casos reais que eu usei, documentados para falar sobre esse fenômeno da injustiça hermenêutica, nesse caso, eram casos de outros lugares do mundo. O caso negativo que eu usei era um caso do Reino Unido, e o caso positivo, o que eu acho que foi bem tratado, era um caso de Israel. Então, esse artigo começou a ser usado. Eu tenho um professor da psicopatologia da Unicamp que começou a usar esse artigo na residência de psiquiatria este ano. E um aluno da residência de psiquiatria, de 3º ano, um jovem psiquiatra, entrou em contato comigo e disse: eu estou trabalhando com um caso que tem tudo a ver com isso, e é com uma paciente que é praticante de Umbanda. Eu falei, vamos conversar a respeito. E foi deste contato que surgiu este estudo de caso e este artigo que a gente submeteu e que eu vou agora, brevemente... com quanto tempo? Eu não sei. Eu não usei o meu... Já foram 7 minutos. Então, nos próximos 13 minutos, eu vou tentar resumir. É por isso que eu vou ler, pessoal, porque se eu ficasse falando aqui extemporaneamente, eu passaria o resto do dia. Vocês já notaram que eu gosto de falar. Então, a partir de agora, eu vou ler o texto, mas eu prometo que é um texto muito conversacional e simples, e depois eu vou ficar interessado em saber quais são as impressões de vocês. Bom, eu quero propor hoje uma reflexão sobre como o racismo religioso opera não apenas como intolerância simbólica ou violência material, mas também como um mecanismo sistemático de injustiça epistêmica. Os danos epistêmicos do racismo religioso podem parecer menos graves, mas na sua sutileza, ao menos em comparação com a violência material, aí também jaz o seu caráter nocivo. Trata-se de um problema que no Brasil afeta especialmente os praticantes de religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, mas também o batuque no Rio Grande do Sul, o tambor de Minas no Maranhão, o Xangô em Pernambuco e muitas outras tradições
mais locais e regionais. Isso ocorre não só na esfera privada, mas na esfera pública, em espaços institucionais como hospitais, tribunais e escolas. O que eu quero mostrar é que esse processo é sustentado por um tipo específico de exclusão que não se limita ao silenciamento de vozes individuais, mas envolve a invalidação de marcos interpretativos inteiros. Em outras palavras, não se trata apenas de não escutar o que o outro diz, mas de impedir que ele possa dizer algo que seja reconhecido como inteligível. Essa proposta dialoga com a filosofia da religião, mas também com a epistemologia social, com a antropologia da medicina e com os estudos críticos da psiquiatria. Ao invés de discutir a verdade ou a falsidade de crenças religiosas, o meu objetivo aqui é, portanto, examinar as condições que permitem que certos saberes sejam ou não reconhecidos como tais, em especial como essas condições são moldadas por relações de poder racializadas e institucionalmente arraigadas. A clínica é um espaço de decisão diagnóstica, sim, mas também é um espaço epistêmico. E ali não são apenas sintomas que se apresentam, também chegam quadros de interpretação ou estruturas de sentido por meio das quais as pessoas buscam compreender o seu sofrimento. Essas estruturas são moldadas por experiência, por cultura, por religião. Há aqui talvez o início de uma resposta à curiosidade do Agnaldo com respeito aos símbolos religiosos que ele viu na enfermaria da UNB. No entanto, quando esses esquemas vêm de tradições marginalizadas, como as religiões afro-brasileiras, eles frequentemente são desqualificados, ignorados ou reinterpretados de forma distorcida. Esse tipo de exclusão configura o que a filósofa Miranda Fricker chama de injustiça epistêmica. E no contexto clínico, isso não só distorce o cuidado, como afeta diretamente a capacidade das pessoas de compreender a si mesmas. Muitas vezes, a experiência religiosa não é apenas descartada, ela é traduzida contra a vontade do sujeito para uma linguagem de sintoma ou perturbação. A perda não é apenas cultural, mas existencial. A paciente que entra no hospital com uma explicação espiritual sobre o seu sofrimento pode sair de lá convencida de que está doente no sentido biomédico estrito e que sua própria tradição religiosa é irracional ou perigosa. Essa situação coloca desafios importantes tanto para a ética clínica quanto para a filosofia da religião. Afinal, não basta garantir liberdade de crença, é preciso reconhecer a legitimidade epistêmica de outras formas de conhecer e de interpretar a realidade. E isso é particularmente urgente em contextos marcados por assimetrias históricas profundas, como o racismo religioso. Antes de falar sobre o caso específico, vamos delinear alguns conceitos-chave. A injustiça testemunhal, uma das duas formas de injustiça epistêmica delineadas pela Fricker no seu livro Epistemic Injustice, de 2007, que é um dos livros em epistemologia que gerou a maior literatura. Hoje tem milhares de artigos sendo publicados usando esse enquadramento teórico. Essa injustiça testemunhal, ela ocorre quando uma pessoa tem a sua credibilidade reduzida por conta de preconceitos sociais por parte do ouvinte com respeito à sua identidade. Isso acontece toda vez que uma pessoa, mulher, preta, trans, nordestina, por exemplo, tem sua capacidade de agir como produtora e transmissora de conhecimento reduzida ou minada porque é mulher, preta, trans, nordestina, etc. Ou seja, existe um preconceito por parte do ouvinte que descredibiliza a pessoa ou qualquer coisa que a pessoa diga por conta da visão que ela tem daquela identidade. E, obviamente, isso é interseccional, né? Porque não é... tem pessoas que recebem... que são descredibilizadas por serem mulheres, tem pessoas que são descredibilizadas por serem pretas, tem pessoas que são descredibilizadas por serem LGBT e tem pessoas que são descredibilizadas por todas essas coisas ao mesmo tempo. No caso que eu vou apresentar, a mãe da paciente hesita em compartilhar o entendimento religioso dela por temer essa rejeição. Não se trata apenas de um receio vago, ela sabe, por experiência social acumulada, que certos tipos de explicação não são levados a sério.
E isso é algo que se internaliza e que condiciona o que se diz, quando se diz e como se diz. A filósofa Christy Dodson propõe aqui o conceito de sufocamento testemunhal. Quando a própria pessoa se autocensura, antecipando que o seu interlocutor não entenderá ou desqualificará o que será dito. Trata-se de uma gestão estratégica do próprio discurso em ambientes que são percebidos como hostis. O sujeito aprende a omitir para sobreviver interpretativamente. Isso se dá não apenas por medo de julgamento, mas por um conhecimento tácito do horizonte interpretativo do outro. É uma forma de prudência forçada que limita o acesso mútuo à verdade. O sufocamento testemunhal de Dodson, portanto, é uma consequência da experiência vivida da injustiça testemunhal da Fricker. Já o que a mesma Dodson chama de injustiça contributiva se dá quando comunidades marginalizadas têm seus esquemas interpretativos ativamente recusados pelo grupo dominante ou pelos grupos dominantes. Ou seja, os recursos conceituais existem, mas eles não são acolhidos, eles não são reconhecidos e eles não são compreendidos. É o caso, por exemplo, de noções como incorporação, trabalho de santo ou assentamento fora do contexto religioso. Esses termos têm coerência interna e uma riqueza explicativa própria, mas eles são tomados como linguagem supersticiosa ou irracional em si mesmos. O que articula essas formas de injustiça é o que eu chamei no artigo do ano passado que eu mencionei, de exclusivismo interpretativo. A ideia de que apenas certos marcos explicativos são legítimos. No caso da psiquiatria, isso se traduz na suposição de que, descartada uma explicação neurológica, só restam explicações psiquiátricas para o fenômeno. A coexistência de explicações psiquiátricas e religiosas, portanto, não é sequer contemplada como uma possibilidade lógica. A disjunção entre experiência psicopatológica e experiência religiosa é tomada tacitamente ou não como exclusiva. É uma disjunção isso ou aquilo ter ser excluído, né? E não inclusiva, que seria isso e ou aquilo. Trata-se de uma estrutura epistemológica que reduz a multiplicidade de sentidos possíveis a um leque estreito de categorias autorizadas. Esse exclusivismo raramente se apresenta como tal. Ele aparece como neutralidade científica, como bom senso clínico, como prudência institucional. Para além do problema de se tal exclusivismo possui qualquer justificação epistêmica, os seus efeitos são de silenciamento e reinterpretação forçada. Ele faz com que certas experiências se tornem literalmente impensáveis dentro do espaço institucional. Eu vou ter que apressar um pouco agora. Esse exclusivismo interpretativo não é um erro individual ou uma falha de comunicação. Ele é sustentado por um processo histórico e institucional de exclusão de saberes. Eu não vou fazer aqui uma incursão pela história do racismo no Brasil, porque, bom, vocês são brasileiros, mas talvez vocês saibam que a medicina no Brasil, a psiquiatria institucional no Brasil, contribuiu para esse estado de coisas. Raimundo Nina Rodrigues e Arthur Ramos, os primeiros grandes pensadores da psiquiatria no Brasil, pensavam nos fenômenos de incorporação e mediunidade como degenerescência, como degeneração física e mental e como um atraso civilizacional. O caso que eu vou ter que apresentar mais rapidamente do que eu imaginava, trata-se de, então, um caso do meu colega, Felipe Santaella, que recebeu, depois de uma triagem pediátrica neurológica, uma paciente, M, não vou usar o nome completo dela, uma menina de 12 anos que chegou ao hospital com episódios dissociativos. Inicialmente suspeitava-se de epilepsia. A equipe realizou alguns exames e viu que não era epilepsia, né? É perfeitamente possível com um eletroencefalograma perceber se é ou não um quadro epilético. Não era um quadro epilético. Então a equipe disse esse diagnóstico vai ter que ser feito por um psiquiatra, né? Crises não epiléticas, eles são eventos que imitam crises epiléticas, são parecidos com crises epiléticas, mas não são causados pela
atividade elétrica anormal do cérebro. Então eles têm ou uma origem fisiogênica ou psicogênica, que foi a hipótese aventada pelos pediatras que atenderam a M. A mãe, J, sugere timidamente ao neurologista que talvez os episódios tenham relação com a sua religião. Ela não nomeia a religião de imediato. Ela diz apenas para o neurologista, eu não sei se isso é relevante, mas o cuidado com que ela escolhe as palavras revela um claro caso de sufocamento testemunhal. A J sabe que ela está num espaço hostil ao seu saber e a hesitação não é um acaso, é uma forma de autoproteção. O neurologista responde secamente, isso é com a psiquiatria. Eu não entendo nada de religião. Essa transferência entre especialidades é também uma transferência de responsabilidade interpretativa. Nenhuma pergunta é feita sobre o conteúdo da fala da mãe, não há curiosidade nem abertura. Essa resposta também é um claro exemplo de exclusivismo interpretativo, porque a implicação é que, se não é neurológico, então é psiquiátrico. Mais uma vez, terceiro excluído. Eu vou me passar um pouco, mas não muito, tá? Prometo. O Felipe Santaella, o psiquiatra de plantão, por outro lado, escutou com mais atenção tanto a mãe quanto o paciente. Ele permitiu que a mãe falasse sobre a religião e o papel que ela tem para ela e para sua filha, até deixou ela tocar um ponto de Oxóssi ao lado da filha, que tinha sido uma recomendação do pai de santo. Porque ele não viu isso como diagnosticamente problemático. Né? A Amy, a menina, entrou em transe leve ali mesmo no hospital, relatou ter visto uma sombra verde se transformar em uma mata fechada com folhas grandes e um arco e flecha, todos símbolos de Oxóssi, né? O orixá das florestas. E se acalmou a partir disso. A resposta do psiquiatra me parece prudente. Ele disse, eu não estou aqui para determinar se foi religioso ou psiquiátrico, porque eu não tenho autoridade epistêmica para fazer essa distinção. Eu estou aqui para garantir que ela receba o cuidado que respeite a sua interpretação. Após 2 meses, a Amy deixa de ter crises. Quando o psiquiatra pergunta para ela o que ela acha que havia acontecido, ela responde, eu estava bolando no santo. Isso é, estava sendo chamada à iniciação pelo santo, pelo orixá. Ainda assim, ao relatar o episódio à equipe de pediatria, o psiquiatra houve reações como, então, era bruxaria? Era psicose? Era simulação? E ele responde aos seus colegas, eu acho que era macumba. Pro silêncio chocado de todos os presentes na reunião médica. Essa provocação do Felipe revela o impasse institucional. Não há sequer uma linguagem disponível para registrar a experiência de forma respeitosa. No prontuário, o Felipe relata ter lido, escrito pela equipe pediátrica, que a mãe acha que a filha está sendo assombrada por uma entidade. Essa frase jamais foi dita. Ela trata-se de uma paráfrase distorcida. O resultado é que a cosmovisão religiosa da paciente e de sua mãe é completamente apagada do registro oficial. Para quase concluir, esse caso nos permite ver... Eu já sei. Mas ontem o Sérgio falou 37 minutos, então estou tranquilo. Esse caso nos permite ver, de forma concreta, a operação das 3 formas de injustiça epistêmica discutidas anteriormente. A injustiça testemunhal, a J é ouvida com desconfiança e seu testemunho é reinterpretado com base em categorias externas, como assombração, bruxaria. A injustiça contributiva, o vocabulário e os conceitos das religiões afro-brasileiras não têm lugar legítimo no espaço clínico. E o exclusivismo interpretativo, só são consideradas admissíveis as explicações biomédicas, isto é, as patologizações do tipo alucinação, delírio, transtorno factício. Né? A única outra hipótese aventada são as que demonizam as experiências. Né? Bruxaria, assombração. O resultado é uma perda dupla. A paciente perde a chance de compreender a sua experiência à luz da sua tradição e os profissionais de saúde perdem a oportunidade de ampliar seus horizontes de escuta e de cuidado. A Amy, a paciente, teve sorte de encontrar um psiquiatra aberto à escuta sobre sua própria tradição, mas inúmeros casos terminam diferente, como é o caso que eu analisei no artigo do ano passado. Posso falar sobre ele na sessão de perguntas e respostas. E para concluir, então, agora sim. O que isso tudo tem a ver com a filosofia da religião? Eu espero que não seja absolutamente obscuro para vocês o que isso tem a ver com a filosofia da religião. A filosofia da religião, inclusive no Brasil,
tem sido cúmplice de uma visão estreita e eurocêntrica do que conta como religião. Isso é visto até no discurso dos filósofos da religião. Quando se fala sobre o cristianismo, é uma religião. Quando se fala sobre religiões afro-brasileiras, são cultos ou religiosidades ou espiritualidades. A palavra religião some do discurso, né? Então, quem conta como sujeito religioso legítimo é uma pergunta, né? Ela se ocupa majoritariamente, a filosofia da religião, de debates abstratos sobre Deus, alma, razão e fé, mas ignora as formas concretas de violência epistêmica que recaem sobre tradições religiosas marginalizadas. Eu não quero sugerir aqui, nem longe disso, que nós suplantemos uma coisa pela outra. Não se trata de mudar de foco, mas de ampliar o foco da filosofia da religião. Seja com respeito a quais tradições nós pensamos filosoficamente, seja com respeito aos problemas que nós pensamos. Quais são os problemas filosóficos suscitados pelas religiões afro-brasileiras? Eu sei por experiência própria, como alguém que muito recentemente levantou essa pergunta para si mesmo, que nós sequer temos os subsídios mais básicos para respondê-la. Isso por si só deveria ser um escândalo. Se nós queremos uma filosofia da religião relevante, nós precisamos abandonar a postura condescendente e passar a escutar com atenção filosófica genuína as epistemologias que emergem dos terreiros, tomando-as não como curiosidades antropológicas e exóticas, mas como interlocutores intelectuais. Não basta dizer que são expressões culturais legítimas. É preciso reconhecê-las como formas legítimas de conhecimento, com coerência interna, com critérios próprios de validação e com densidade existencial. Se a filosofia da religião não escuta os terreiros, ela não apenas compactua com o epistemicídio, ela é uma filosofia da religião empobrecida e pouco relevante para o contexto brasileiro. Eu espero que essa breve aplicação de conceitos da epistemologia social a um problema concreto vivido por praticantes de religiões afro-brasileiras seja um exemplo de diálogo intelectual em que outros entre vocês possam achar alguma inspiração para nos auxiliar nesse trabalho. Obrigado.